Bom, gente, vamos lá falar um pouquinho sobre a gripe espanhola, então. Né, eu boto esse retrato aí do lado, que a manchete chama muita atenção, que é a influenza vindo, mas não se preocupe, né? E é um comportamento que a gente percebe que os políticos daquela época, né, do século XX, durante a gripe espanhola, eles tiveram, que era de falar que não era nada demais pra gente não se preocupar. Beleza? O contexto da gripe espanhola, a gente sabe, né, que é aí da Primeira Guerra Mundial, tranquilo? E aí, a gente já tem evidências o suficiente que nos levam a acreditar que o vírus tenha surgido nos Estados Unidos, gente. É o seguinte, em Kansas, um estado dos Estados Unidos, foi onde foi o primeiro registro de um doente espanholado, que era como se falava na época, né? A pessoa que contraía a gripe espanhola. E aí, a tropa estadunidense vai para a Europa infectada. Aí a gente tá vendo a galera de máscara, né? Eles são da tropa estadunidense, de fato. E a gente percebe que vários dos soldados estadunidenses já estavam infectados. Só que aí, por que a gente chama de gripe espanhola se surgiu nos Estados Unidos? Foi o seguinte, todas as nações que estavam envolvidas na guerra, elas preferiram esconder e não relatar os casos de gripe na imprensa e também pediam para a imprensa falsear informações, né? Colocavam de uma maneira mais branda essa gripe para que não gerasse um pânico e, consequentemente, uma recessão econômica. Lembrando que os países europeus que estavam envolvidos na guerra, eles já estavam em recessão. Eles dependiam unicamente da produção estadunidense de insumos, alimentos, material bélico. Esse foi um momento muito importante para a economia estadunidense. E também era importante que os Estados Unidos se mantivesse na postura de é só uma gripezinha, não é nada demais. Beleza? Eles estavam lucrando absurdamente com a Primeira Guerra. Era uma guerra que todos que estavam envolvidos, sendo aliados ou inimigos, estavam comprando material bélico de quem? Dos Estados Unidos. Então, realmente, eles estavam numa posição muito estratégica nessa guerra. Então, por isso era interessante que eles não relatassem que esse vírus havia surgido ali. Por mais que, na época, eles não soubessem de fato, mas a gente sabe que o primeiro caso foi lá, né? E só em 1930 que a gente faz um estudo aprofundado da gripe espanhola para entender que vírus é esse. Aí percebe que ele é o H1N1, ele é uma influenza A, que é o que tem similaridade, não é o mesmo. Que teve há pouco tempo a gripe aviária, né? Em 2009. Então, percebemos aí a capacidade do vírus se mutar e principalmente dele se disseminar no ar, beleza? Eu acredito, e depois de eu ver os vídeos do Átila Lamarino, eu acredito que realmente uma pandemia, um apocalipse, ele vai vir através de uma gripe, né? Que é uma doença respiratória aérea. Ou seja, você pega no ar facilmente, né? É muito difícil de se controlar. E aí a gente tem um momento que o Demerara, que é um navio que vem da Inglaterra, chega no Brasil. Ele vem, olha aí a data, ele chega em 9 de setembro de 1918. Perceba que ele está trazendo pessoas da Europa, onde tem altos índices de infectados. Então, gente, óbvio que os passageiros desse navio estavam infectados. Se eles não estavam todos infectados, alguns estavam, e se não estavam, ficaram infectados, né? Porque estavam ali convivendo nesse ambiente fechado. E aí ele até relata, né, que dos 72 passageiros, 2 dessas faleceram, que eram 2 senhoras, beleza? E aí a epidemia chega no Brasil, gente. Da mesma forma como chegou da galera que veio dos Estados Unidos e veio pro Brasil, a epidemia já estava lá nos Estados Unidos. Quando estava rolando na China, o pessoal não estava nem dando bola para isso, não estava nem dando a mínima para isso. A gente vive num contexto de globalização, né, gente? As pessoas estão o tempo todo circulando. Não é porque o vírus surgiu em dezembro na China que em dezembro ele também não poderia já estar nos Estados Unidos, ou não poderia estar em outra nação, sabe? Em alguma outra pessoa que está viajando pelo mundo. E aí, já em outubro de 1900... Em outubro, gente, um mês após aquela notícia,
A Gazeta de Notícias lança aí: o Rio é um vasto hospital. Bom, o Rio de Janeiro não tinha capacidade para acolher todos os doentes. A gente sabe que a geografia do Rio de Janeiro, e principalmente como era a geografia antiga, a gente tinha vários morros, e esses morros impossibilitavam a circulação de ar. A Bia falou com vocês sobre algumas epidemias, e algumas que ela falou tem relação direta com esse problema aí aéreo, né? Com esse problema de circulação de ar aqui na cidade do Rio de Janeiro. Outra coisa importante, a gente não tem hospital público nessa época. A gente tem hospital de caridade, hospital filantrópico, hospital da igreja, Santa Casa da Misericórdia, hospital Santo Antônio, hospital São Francisco de Assis. A gente tem São Francisco Xavier, a gente tem hospitais assim que são ligados à igreja, mas esses hospitais eles têm uma capacidade muito pequena, gente. Não daria para ele absorver toda uma população doente, porque 80% da população carioca contraiu esse vírus, gente. Lembrando, né, que a gente carioca, a gente sempre foi obrigado a morar mal. A gente sempre foi obrigado a morar mal. A gente tem uma densidade demográfica muito alta e os políticos nunca se importaram com um plano de urbanização da cidade, né? Um plano habitacional. A gente percebe, a gente discutiu isso no próprio Alão da Maré, a gente vai discutir isso no Alão do Rio de Janeiro. Não existe uma política habitacional decente, tanto no Brasil quanto no estado e na cidade do Rio de Janeiro, beleza? Isso aí é um cartaz, né, de conselhos ao povo da Inspetoria de Higiene, ou seja, um setor da saúde que estava pensando algumas medidas. Evitar aglomeração, não fazer visitas, tomar cuidado com a higiene da garganta. E aí eles sempre davam receitinhas caseiras, né, pra gente tentar controlar ou se higienizar, né, do vírus, da doença, que eles nem sabiam que era um vírus, né, eles falavam que era um miasma. Aí apenas uma gripezinha, eu retomo lá aquela imagem lá do início, falando influenza coming, but not worry, ou seja, influenza vindo, mas não se preocupe, lavar com água e sabão a mão e pegar um ar fresco, tá tudo bem. E aí a história se repetindo, né? A gente percebe que o Trump, presidente dos Estados Unidos, também falou isso, né? A gente percebe que alguns presidentes falaram isso, não só o Trump, mas o próprio Boris lá do Reino Unido falou isso. Os presidentes de governo, o presidente da Itália e os governantes da Itália falaram isso também, como bem aqui no Rio de Janeiro, né? E aí é uma charge da careta, né? Meio que um meme da época, falando dessa epidemia que veio, bacilo marino. Esse bacilo, que nem é um bacilo, né? Mas nessa época a gente não conhecia muitos vírus, então a gente achava que tudo era uma bactéria. A gente tinha muito conhecimento sobre as bactérias, mas não tinha tanto sobre os vírus, então por isso era difícil o combate. E aí, a imprensa divulgando sempre, né, esses casos isolados, esses casos que facilmente serão debelados, como porque a moléstia é muito conhecida e pouco destruidora, eu quis dizer aqui na última frase. Ou seja, tem uma corrente da imprensa que está criticando, né, fazendo esse tipo de charge, mas tem uma corrente que está ali a serviço do governo, tentando apaziguar, tentando acalmar. Sabemos que essas medidas de apaziguamento, né, de dizer que não é nada demais, de dizer que é só uma gripezinha, que se você tiver um porte de atleta, você não vai contrair nada. Mas, gente, sabemos que isso não passa de um discurso que ele mascara uma realidade, ele maquia uma realidade, beleza? E isso é sempre em nome da economia. Percebemos nesse discurso aí do Jornal da República, de outubro de 1918, que ele fala isso para quê? Para o comerciante não se desesperar e não fechar sua porta. Pro cara que trabalha não parar de ir pro trabalho. Para a pessoa que consome no restaurante não deixar de ir no restaurante. Ou seja, para que a economia não pare. Como a gente sabe, a economia sempre está acima da saúde. E aí, isso é um discurso que eu vou disponibilizar para vocês, esse PDF, né? Para vocês olharem e lerem com bastante calma, que é de um médico, certo? Daqui da Academia Nacional de Medicina, criticando as questões da má finança e das intromissões políticas e da burocracia
que dificultam a orientação científica, ou seja, é muito mais importante o discurso econômico do que em si o discurso científico, o discurso médico, né, de que realmente a gente tem que evitar aglomeração, tem que evitar estar em espaços públicos. Os governantes não queriam que os médicos dissessem isso, porque quando eu evito aglomeração, quando eu evito pessoas no espaço público, pessoas no espaço fechado, eu evito circulação de mercadoria, eu evito circulação econômica. Para eles é mais importante a economia do que a população. Tranquilo? Mais uma careta da careta, mais uma careta da careta, uma charge da careta, congresso médico, beleza? Um médico falando que iriam inventar alguma vacina, que não era pra gente se preocupar, que em algum momento isso vai acontecer, e tá tudo bem. Mas aí, um discurso desse artigo que eu gostei muito de ler, que foi revisitando a espanhola, a gripe pandêmica de 1918 no Rio de Janeiro. E aqui ela tá falando que o Venceslau Braz, que era o presidente na época, né? E aí o Carlos Seide, que era o diretor de saúde pública, eles foram os principais alvos tanto dos discursos da imprensa quanto de pressões sociais, beleza? A gente já sai da população carioca da revolta da vacina, então a gente já vem de diversas epidemias. Uma conversa entre o médico e um paciente, e aí o médico diz que se ele não quiser ficar doente, é só ele parar de ler o jornal. Que aí ele não vai saber o que está acontecendo, que é até melhor. Essa charge pra mim é muito engraçada, né? Que é a morte chegando aqui no Instituto de Saúde Pública, na repartição de saúde pública, vestida de espanhola, com uma mala, influenza espanhola. E aí o cara fala mais uma, como assim? É isso, né? É a vida do carioca, é a vida do brasileiro. E aí, a partir dessas pressões, essas charges, elas têm esse papel de pressionar o governo, beleza? A gente sabe que, por exemplo, hoje, quando alguma coisa sai no jornal, na mídia televisiva, a gente sabe que isso gera uma pressão no governante. Tranquilo? A gente sabe que, por exemplo, o Witzel decidiu manter a quarentena, e isso é fruto de uma pressão pública. Tranquilo? E aí, mais uma vez, sendo falado aí sobre as críticas que o diretor de saúde recebia, né? E que o Venceslau Braz estava... era um modelo muito burocrata de Estado, ou seja, que jamais havia pensado no povo, na saúde do povo, né? Pensava muito mais na economia do que em si na saúde ou no bem-estar da população. Isso é algo repetido, né, gente? E aí acontece a morte do presidente eleito, né? O Rodrigues Alves, ele havia sido presidente em 1904, que foi justamente o período da revolta da vacina. Esse momento aí, em 1918, foi o momento de reeleição dele. Ele ganha, tá? Ele saiu muito bem falado do primeiro governo dele, do primeiro mandato dele. Então ele volta, ganha. Porém, ele é acometido, ele é espanholado, como se diria, né? E não consegue assumir a presidência. Aí é um retrato das eleições. Ele já era um senhor, né, nessa época, então realmente ele já estava no grupo de risco. Mas algo interessante da gripe espanhola, que não se fala muito, né, é que ela acometia muitos jovens, né? Foi um número muito, muito alto de jovens adultos que foi morto. Eu acho que boa parte, assim, muitos idosos foram infectados, mas muitos jovens adultos foram infectados durante esse período, que é algo curioso, né, que eu achei, assim, nas pesquisas. Essa manchete aí é do Estado, é um jornal de Florianópolis, de novembro de 1918, beleza? E aí chamando atenção para a situação dos pobres, que era impressionante e tudo mais. Aí a gente percebe as meninas usando a máscara, e elas usando a máscara super errado, né? Pra fora do nariz, que é para respirar aquele arzinho cheio de gripe, cheio de influenza. Esse mapinha é muito bom, tá, gente? Pra gente perceber um contexto mundial aí, o que estava acontecendo no mundo. Vou dar zoom aqui nesse período. A gente tem realmente aí um início do século XX muito, muito bizarro, né? O breve século XX, como fala o Robesbal, que realmente é um período de muitas mortes, muitos acontecimentos nefastos. A Primeira Guerra Mundial,
a gripe espanhola, o Holocausto e a Segunda Guerra. Então, é um número muito grande de mortos. A gente tem uma população de 1,8, aproximadamente 1,9 bilhões, uma população mundial. E a gente tem esse total aí de mortes durante esses 20 anos, né? 20, 30 anos aí, mais ou menos, de horror acontecendo. Aqui mostra um pouco do pânico em São Paulo. A gripe espanhola duplica as mortes no estado de São Paulo. E eu acho que o importante pra gente agora é a gente reconhecer a história como um discurso do passado, que o passado e como um discurso do passado que tem que ser prático, né? O passado ele só tem efeito estudar história se a gente puder entender que isso serve para alguma coisa, ou seja, eu ver que o político lá atrás disse que não era nada demais e morreram 50 milhões de pessoas no mundo, e eu ver hoje que os políticos também adotaram essa mesma postura e pensar que o nosso fim pode ser trágico. Então a história serve para isso, né? Eu acredito que a história seja uma disciplina muito importante justamente por essa capacidade, né, dos ciclos, né? Nas primeiras aulas a gente sempre trocou essa ideia sobre os ciclos da história, né? E convenhamos, gente, 100 anos depois, 102 anos depois, a gente tá vivendo uma epidemia de coronavírus, beleza? Eu acho que isso é um recado aí, tanto da natureza, né, quanto da própria história, né, do próprio tempo. E eu espero que vocês se mantenham bem e principalmente bem informados, porque aqui a gente percebe, tá, que durante o século XX, a coisa que mais matou foi justamente essa má informação, beleza? Foi justamente essas falsas informações, tranquilo? Então, espero que vocês se cuidem, cuidem uns dos outros, estejam atentos, sigam fortes e qualquer coisa, tamo junto. Beijo.